Desejo saudar cada um de vocês, amados irmãos, com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Mais uma vez nos reunimos através deste canal para buscar no Senhor alguma reflexão que possa trazer alento, possa trazer vigor para os nossos corações nesses dias de perplexidade. Que o Senhor possa usar dessa palavra para trazer ânimo, fôlego, orientação, sustento ao teu coração, de maneira que você continue crendo, confiando no Senhor, mesmo com essas circunstâncias tão difíceis que a gente vê ao nosso redor todos os dias. O texto que eu gostaria de compartilhar com vocês está no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Vou ler aqui alguns versículos. A partir do versículo 20 ao versículo 24. De manhã passaram e viram a figueira seca desde a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu-lhe Jesus: Tenha fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, porções da Tua palavra, versículos da Tua palavra, trazem riquezas enormes ao nosso coração, orientação, inspiração, paz, consolo, exortação, ensinamento, direcionamento, tudo. A Tua palavra tem tudo o que nós precisamos. Mas para absorver esses ensinamentos, precisamos da orientação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração também, para que a gente possa absorver, entender e depois então praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Pedimos esta bênção ao Senhor através desta mensagem, em nome de Jesus. Me diz uma coisa, meu irmão, minha irmã, já teve algum momento na sua vida que você teve dificuldade, dúvida, relutância em seguir os conselhos da palavra de Deus? Pode falar, ninguém está ouvindo. Quer dizer, Deus está ouvindo, mas Ele já sabe disso, né? Eu estou falando assim, daquela relutância de acatar conselhos do tipo que manda você perdoar 70 vezes 7 aquele camarada que vive pisando na bola com a gente. Como é difícil obedecer e acatar alguma coisa, é contrassenso. Ou daquela que manda a gente virar outra face para aquele que vive nos ferindo com as suas palavras e com suas atitudes. Ou daquele conselho que nos manda andar a segunda milha, que é fazer em dobro aquilo que a gente nem queria ter feito. Ou que é para entregar a blusa para aquele que está querendo tomar a tua camisa. Ou ainda, aquele conselho que manda a gente acreditar como já tivesse acontecido, uma coisa que não aconteceu ainda, que é impossível acontecer, e pedir, e confiar que vai dar certo, quando tudo mostra ao contrário. Aliás, esse tem sido o grande desafio dos nossos dias, nesses tempos de pandemia. A gente pedir contra o senso, esperar contra a esperança. Seguir o que a palavra de Deus aponta para resolver os problemas e os dilemas dessa vida, quase sempre acaba gerando um outro dilema ainda maior, porque a direção que a Bíblia aponta para a gente é o contrário do que a gente gostaria de ir, é o contrário do que a gente acha que deveria ir, é o contrário do que o senso comum diz que deveria ser. Mas a Bíblia mostra um caminho que parece contramão do que todos fariam. Os ensinamentos da palavra de Deus batem de frente com os sentimentos que a gente tem, com a maneira como a gente age, com a maneira como a gente pensa, com a maneira como a gente faz. E como a maneira que todo mundo faz. Parece que a Bíblia está sempre em choque com a cultura, com o jeito da gente pensar. Espera aí, pastor. O senhor está dizendo que está criticando os conselhos da palavra de Deus? Não, não é nada disso, não. Pode ficar tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês é que, apesar de ser difícil, apesar de ser indigesto para nós, apesar do receio que a gente tem, da relutância que a gente tem,
É muito melhor a gente seguir os conselhos da palavra de Deus do que aquilo que a gente quer, do que aquilo que a gente pensa e do que aquilo que todo mundo diz que deve ser. E quem já tem essa experiência de obedecer, mesmo com relutância, mesmo com receio, sabe muito bem que o jeito da Bíblia traz respostas surpreendentes, extraordinárias, além da imaginação, além daquilo que parecia ser possível acontecer. É assim que é a palavra de Deus. Os apóstolos de Jesus, nos seus dias, nas suas andanças com Jesus, eles também experimentaram desse choque cultural no seu tempo. Porque a cultura religiosa nos dias de Jesus mostrava que espiritualidade é fruto de boas obras e de cerimonialismo e de rituais visto por todos para que todos exaltassem e elogiassem. Mas Jesus criticou isso. Jesus disse que aquelas boas obras que eles praticavam, aqueles rituais todos que eles praticavam, não passava de hipocrisia, de farisaísmo, porque bastava pequenos gestos, simples, pequenos gestos sinceros, para fazer toda a diferença na vida das pessoas que estavam fazendo e na vida de outras pessoas também. E é por isso que Jesus deixou conselhos bem simples para os discípulos. Conselhos que, para a cultura nossa, parecem sem lógica, mas que quando a gente decide praticá-los, nós vamos perceber que o impossível vai acontecer. Nos conselhos de Jesus. Conselhos simples. Quero dar 3 desses exemplos aqui. O primeiro deles, Jesus ensinou: ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ele disse aos discípulos: por isso vos afirmo, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim lhes será dado. Parece difícil demais isso para a gente, pedir por uma coisa que não existe ainda, como se aquela coisa já existisse e já estivesse a caminho da nossa resposta. E, no entanto, foi isso que Jesus recomendou para os discípulos. Vocês querem alguma coisa de Deus? Então ore como se aquilo já fosse verdade e vocês vão receber. É claro, esses princípios só não se aplicam quando você pede alguma coisa que entra em contradição com aquilo que a Bíblia ensina, com aquilo que o próprio Deus ensinou. A nossa fé é genuína? Eu espero que sim, a minha e a sua fé seja genuína. Mas Jesus disse que uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela só é verdadeira quando ela é demonstrada na prática. Quem diz que crê em Deus tem que confiar em Deus. E quem confia em Deus tem que agir como se a resposta daquilo que você pede já estivesse a caminho. Esperar com fé, como se viesse mesmo aquilo que você está pedindo. Mas é aí que mora o problema. Porque não é fácil a gente acreditar que o impossível vai acontecer. É bem desafiador orar desse jeito que Jesus está falando. Olha, quando vocês orarem, pedir alguma coisa, creia que já aconteceu, que já recebeu, e assim vai acontecer. É desafiador a gente enxergar pela fé uma resposta de algo que ainda não aconteceu, como se já tivesse acontecido. É um daqueles desafios que eu falei no início da nossa reflexão aqui, que parece ser contra a lógica, que parece ser absurdo, contra o óbvio. Porque na nossa experiência não é assim que acontece. A gente pede por alguma coisa que, se Deus quiser, Ele manda. Se for da vontade dele, Ele manda. Mas é claro que a gente tem que pedir segundo a vontade dele, mas Ele está falando também para a gente ter fé e colocar convicção naquilo que você está pedindo. O Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor é o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos. Eu peço, segundo a tua palavra, segundo o teu querer, eu peço que isso venha acontecer com fé, esperando como se fosse verdade, como já tivesse acontecido. Mas é difícil da gente crer que essas coisas são dessa forma. É difícil. Basta ver que a gente tem orado por muitos enfermos nesses últimos tempos aqui da pandemia, e uns são curados e outros não. Nós oramos com fé e com disposição? Sim, nós oramos. Nós oramos por enfermos de verdade. Mas é verdade que a gente sempre ora com a convicção de que aquilo vai acontecer? Ou tem horas que a gente ora crendo e outra hora duvidando?
E mesmo quando a gente ora crendo mesmo, com convicção, nem sempre a resposta vem do jeito que a gente quer. Mas a resposta da oração de fé sempre vem. Ela vem da maneira que Deus quer, que é uma maneira geralmente bem melhor do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou merecemos. Às vezes a gente não entende no momento. Às vezes a gente não entende a perca de alguém que nós amamos. E Deus usa aquela situação para alcançar outras vidas. Ele usa, às vezes, a morte dos seus santos para exaltar o nome dele diante daqueles que ainda não o conhecem, para levar pessoas a orarem, para levar pessoas a buscarem mais. Deus tem a sua maneira de responder. A promessa de Jesus é que a resposta vem. A oração de fé não fica esquecida no céu nem em qualquer outro lugar. A resposta vem. A resposta vem e o impossível acontece. Sim, nós oramos pelos enfermos, mas nem sempre nós oramos como Jesus está dizendo aqui. Tem um outro ensinamento que é difícil, que Jesus ensinou, também deixou para nós, é ame como se de fato você amasse. Como? Ame, mas ame de verdade como se de fato você amasse aquela pessoa que você diz que ama. O nosso grau de dificuldade com essa palavra fica mais difícil ainda, principalmente quando a gente vê a interpretação dessa palavra falada por Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 20, quando ele diz, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim você vai estar amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. A dificuldade que a gente tem de seguir esse tipo de orientação é porque nós costumamos pensar, nosso jeito de pensar, nós entendemos que atitudes amorosas é resultado natural de bons sentimentos. A gente nutre bons sentimentos, então por causa disso a gente faz o bem. Mas o que Jesus está ensinando aqui é desafiador, porque ele requer de nós atitudes amorosas que não estão ligadas aos nossos sentimentos. Que é o ponto da gente agir com amor com aqueles que não são amáveis. Em outras palavras, Jesus está dizendo que você tem que ser amoroso até com quem você não gosta. Não depende do seu sentimento. Depende de uma obediência à palavra de Deus. E olha, que Jesus mostra nessa instrução aqui o quanto é falho o nosso jeito de pensar, que a gente faz o bem porque a gente nutre sentimentos bons. Porque nem sempre nós somos amorosos com quem nós gostamos. Nós dizemos, pelo menos, que queremos bem. A gente sabe isso porque tem irmãos que estão carentes de ajuda, de socorro, e a gente não ajuda. A gente sabe disso porque tem amigos que estão doentes e não oramos por eles. Dizemos que vamos orar, colocamos a mãozinha lá, mas não oramos. Tem pessoas queridas que estão sozinhas, que estão solitárias, e a gente não visita, a gente não liga. A gente não faz uma ligação, um contato e traz conforto para o coração deles. Sentimentos bons podem ou não gerar boas atitudes, atitudes amorosas. Mas atitudes amorosas não dependem de bons sentimentos. Depende de obediência à palavra de Deus. Ame, porque Deus mandou amar. Não é ame porque você gosta da pessoa. Faça o bem porque você gosta da pessoa. Faça o bem porque Deus mandou você fazer o bem. Assim também acontece em relação ao perdão, que é um mandamento, não é uma emoção. Eu estou sentindo que eu devo perdoar. Não, você vai perdoar porque Deus disse. Lá na oração do Pai Nosso, Senhor, me perdoa, assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Quer o perdão de Deus? Deus disse, eu te perdoo, mas também tenho a disposição de perdoar. Quer o meu amor? Eu te amo, mas também tenho a disposição de amar. Incondicionalmente. Como a respeito disso escreveu C.S. Lewis no livro O Cristianismo Puro e Simples. Diz assim, não perca tempo perguntando se você ama o próximo ou não. Haja como se estivesse amando. Haja como se amasse. Assim que colocamos isso em prática, descobrimos um dos maiores segredos contidos nos ensinamentos de Jesus. É que quando você se comporta como se tivesse amor por alguém, logo você começa a ter amor por alguém. Você começa a gostar daquela pessoa. Mas quando você faz o mal para alguém que você não gosta, então você começa a desgostar ainda mais. A sua raiva, o seu rancor aumenta por aquela pessoa.
Mas quando você obedece a palavra de Deus e diz algo de bom para aquela pessoa, ou faz algo de bom para aquela pessoa, você vai ver que a sua aversão contra aquela pessoa diminui. C.S. Lewis. Portanto, ame como se de fato amasse aquela pessoa. E o terceiro conselho deixado por Jesus, e que é difícil da gente praticar, mas necessário, que traz resultados extraordinários e surpreendentes, é: confie, ainda que não haja mais esperança. Deus nos propõe esse tipo de comportamento através dos lábios do profeta Abacuque, para a sobrevivência da nossa fé, por pior que seja o contexto em que nós vivemos. E o exemplo vem pelo profeta. Ele viveu num período que era caótico, num período em que a nação de Judá estava no caos. E o ministério dele acontece quando a Babilônia estava expandindo as suas fronteiras, caminhando rumo a Israel. E nos seus dias todos tinham certeza que aquele exército em breve invadiria Jerusalém, com um exército descomunal, super bem armado, de 100 vezes maior do que o exército de Judá, e que vinham fazendo um arrastão por onde passava, como na profecia de Joel, que do norte viria uma nuvem de gafanhoto, devastando tudo no seu caminho, saqueando, incendiando cidades, fazendo prisioneiros, destruindo fazendas, cometendo atrocidades, aprisionando crianças para serem escravos, matando todos os que se opunham no caminho. Imagina o caos, irmãos, imagina o desespero daquele povo que não tinha para onde fugir, não tinha quem recorrer, e no meio de toda aquela angústia, todo aquele momento, num primeiro momento a gente encontra o profeta Abacuque intercedendo, mesmo sabendo que era da vontade de Deus aquela vinda daquele exército para punir o povo, porque tinha se afastado do compromisso com Deus e adorado outros deuses. Mas ainda assim, no meio de todo aquele caos, daquela falta de esperança de tudo que sabia que o exército faria, que poderia destruir tudo, não tinha mais esperança, nós encontramos no meio desse caos e de desespero o profeta Abacuque fazendo a seguinte afirmação, lá em Abacuque 3, 17, 18. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, e que nos campos não produzam mantimento, e que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e nos currais não haja mais o gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele decidiu continuar confiando no Senhor, apesar de não haver esperança ao redor. Apesar de ser uma situação desesperadora ao redor de tudo que ele via, mas ele continua confiando. Aqueles que confiam no Senhor não se deixam abalar pelo que acontece ao redor, porque a sua fé não depende das circunstâncias, do que está acontecendo, mas depende do caráter daquele que tem a história nas suas mãos. Confiança é isso. Mas e nós, irmãos? Nós confiamos, continuamos confiando, mesmo quando a nossa história se torna confusa e caótica. Nós continuamos confiando no Senhor, mesmo quando já não existe esperança, quando outros, se chega a situação da pandemia perder o controle, sair de controle, ainda assim, com a tragédia perto das nossas portas, continuamos confiando no Senhor. Manter viva a nossa fé, manter a nossa esperança, quando as notícias não são tão promissoras como nós gostaríamos, é uma atitude sábia, é uma atitude que exige fé de nós. Mas continuar esperando quando tudo diz que já não tem jeito mais, aí nós passamos para um outro nível, um nível acima do exercício da nossa fé, revolucionário da nossa fé. E é este pequeno detalhe que faz toda a diferença em nossas vidas. Crer, confiar no Senhor, mesmo quando não há mais esperança ao redor. Então, voltando aqui para terminar, aquela pergunta que eu fiz no início. Você já teve dificuldade, ou relutância, ou dúvida em aceitar, acatar e seguir os conselhos da palavra de Deus, algum conselho da palavra de Deus? Então, lembre-se disso. Siga a orientação da palavra de Deus, mesmo quando isso for muito difícil de ser praticado. Mesmo quando o seu coração pede uma outra coisa para ser feito.
Mesmo quando todo mundo disser para você que isso é loucura, isso não tem lógica. Siga as instruções da palavra de Deus e você vai ver como trará resultados extraordinários, surpreendentes, inesperados para a sua vida. Confie, ainda que não haja mais esperança. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ame como se de fato você amasse ao outro. Pois isso é o que vai fazer toda a diferença em relação aos confrontos que você ainda terá pela frente, eu e você. A pandemia pode acabar e pode vir outros problemas. O mundo vai ficar cada vez pior. Mas confie no Senhor. Ore ao Senhor. Ame da maneira como o Senhor mandou amar. Espere no Senhor. Isso vai te ajudar, vai fazer toda a diferença nos confrontos, nas crises que nós vamos ter que enfrentar. E você vai ver como a sua espiritualidade, a sua comunhão com o Senhor vai crescer exponencialmente. Se esses pequenos detalhes forem incorporados ao seu viver diário, que Deus possa nos ajudar a colocar em prática esta palavra em nossos corações e em nossas vidas. Deus abençoe. Pai, eu agradeço ao Senhor poder compartilhar essas palavras com os meus irmãos, palavras que tocam o meu coração. Espero que também chacoalhem o coração dos meus irmãos, irmãs, para que no meio desta pandemia, ou no meio da crise financeira, ou no meio da crise política, ou no meio de tantas injustiças, ou no meio da violência, ou no meio das doenças, todas essas coisas que trazem abalo para a nossa alma, nós não deixemos de confiar no Senhor, mesmo quando não houver esperança. Não nos deixe esmorecer na nossa fé. Queremos agir como quem confia, como quem espera, como quem tem convicção de quem é o Senhor e do amor que o Senhor tem por nós. Queremos mostrar que confiamos no Senhor também através do nosso amor. Um amor que não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa obediência ao Senhor. Ajuda-nos a ser amorosos, a fazer atitudes amorosas, fazer o bem a qualquer pessoa, inclusive aqueles que não gostamos muito. Que nós não queremos ser daquele que mata quem não gosta, mas que nós queremos fazer aquilo que o Senhor nos ensina, agir de uma maneira amorosa em qualquer situação. Coloca esse espírito bom nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a nos tornar pessoas que alegram o teu coração. Ajuda-nos a orar com convicção, com confiança, diante de tudo que nós já aprendemos nas Escrituras e na experiência prática das respostas maravilhosas que o Senhor tem dado. Não nos deixe duvidar. Há muitas pessoas que esperam pela nossa oração. Há muitos que dependem da nossa oração. Nós queremos fazer isso com fé no Senhor, buscando o teu socorro, a tua provisão, o teu milagre, para abençoar a vida de tanta gente que depende da oração. Nós oramos assim, pedimos esta bênção ao Senhor em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre nossas vidas, nos ajude a praticar a Tua palavra e a esperar com fé e perseverança até o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Amém. Deus os abençoe. Até breve.